Olá, pessoal. Graças a Deus, a Bíblia diz, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, não é verdade? Que o Espírito Santo venha nos capacitar a ouvir a voz de Deus neste dia. Irmãos, eu estou tentando postar um vídeo por semana, e ultimamente tem sido difícil por causa do trabalho, das circunstâncias da vida, mas graças a Deus estamos aí. Irmãos, o que Deus quer de mim e de cada um de vocês é um coração sincero, um coração voltado para Ele. Hoje nós vamos tratar um assunto muito importante, que é as promessas de Deus. Todo homem, toda mulher de Deus tem a necessidade, mais uma vez, da felicidade, da satisfação. E promessas de Deus, ela acompanha todo homem e toda mulher de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do 22, diz assim, o apóstolo Paulo falando, né, na sinagoga. Ele diz assim no 22, e quando este foi retirado, né, Saul, né, que foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Nós sabemos que Davi, amados irmãos, Davi, quando Deus o chamou, era um jovem, cheio de energia, de força, de vigor, não é verdade? E Deus chamou aquele jovem naquela malhada, né? Ali, cuidava da malhada de ovelhas. E é interessante que Samuel, o profeta, ungiu o rei de Israel anos e anos antes disso tudo acontecer. Então, quando um homem tem uma promessa de Deus, as promessas vão se cumprir. Na vida de Davi não foi diferente. Agora, Davi, ele tinha algumas qualidades muito importantes, que Davi, ele era um homem, um jovem já valente. Valente para nós hoje, nas questões da vida. Nós temos que ser valente para sair brigando com os outros? Claro que não. Valente no sentido de nós buscarmos pelos nossos ideais, por nós termos pulso firme naquilo que queremos. A palavra de Deus diz que Davi, ele se levantou e derrotou o gigante, não é verdade? Ele se colocou na presença, na brecha de Deus, e ele disse, quem é contra o exército do Deus vivo? E Davi derrotou Golias e dali em diante começou a fama de Davi. Saul ficou chateado com tudo isso, não é verdade? Tentou muitas das vezes matar Davi. Davi, não é verdade, irmãos? Olha, Davi morou de favor. Davi, ele se fez de louco, morou em caverna, né? Davi passou muita necessidade de comida, passou fome. Tudo isso Davi passou, mas ele nunca deixou de esquecer das bênçãos de Deus, porque antes de Davi ter tudo isso, Davi já adorava a Deus. E a partir do momento que ele foi ungido rei de Israel, ele passou a ser mais forte ainda com a presença de Deus. Nós sabemos que Davi teve muitos percalços na vida, Davi teve problema com os filhos, mas com a família dele. Mas o que acontece? Davi não podia, né, não é verdade, irmãos, entrar na mente de nenhum deles. Cada um faz as suas escolhas. Aquilo que o homem plantar, aquilo, né, ele vai semear. Então não foi diferente na vida de Davi. Davi teve os percalços dele, errou, né, com a Betseba, que era mulher de Urias, mas Davi continuou na presença de Deus. Né? Ele jejuou pelos erros dele, pelos pecados dele, continuou. Nós sabemos a história de Davi. Deus, antes mesmo de chamar Davi, eu já conhecia tudo de Davi. E até o final da trajetória de Davi, tanto, né, que aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo fala que Davi era um homem segundo
o coração de Deus. E para alcançar as promessas de Deus, onde eu queria chegar, é nós sermos sinceros com Deus. Deus, irmãos, olha só que coisa interessante. Você pode estar lá no alto da montanha, você pode estar lá no meio do mato, você pode estar dentro da sua casa sozinho. Deus conhece o seu coração, né? Deus sabe quem é você. Às vezes as pessoas, você entra num mercado, às vezes você entra numa loja, as pessoas às vezes te olham com desdém, ou até não, às vezes te olham bem, mas elas não sabem no profundo quem é você. Mas Deus sim, Deus conhece, Deus sabe quem é você. Então a sinceridade não vem de nós demonstrarmos para as pessoas. Isso também faz parte, mas a sinceridade vem quando nós estamos só nós e Deus. Deus, ele conhece cada coração. Por isso que Deus amava Davi. E Davi amava o Senhor. Assim como Deus amava Davi, Deus me ama e ama você também. As promessas de Deus estão sobre toda a Bíblia. Nós vemos Abraão, quando Deus prometeu a dar uma terra nova, né, a Moisés, prometeu, né, a Isaac, Jacó, a José, a Caleb, a todos esses homens e mulheres de Deus, Jefté, todos eles Deus cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Deus foi com cada um deles e assim também Deus é com cada um de nós. Se hoje nós temos a grande promessa maior, que é a salvação eterna, mas nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que nós temos as promessas terrenas também, né? Voltando para Davi, Davi era um grande estrategista. Davi não lutava somente com a sua vontade, ele perguntava a Deus: subirei eu, Senhor? Né? E o profeta falava: sim, Davi, subirá e você terá vitória. Então eu quero dizer que um homem, para alcançar as promessas de Deus, ele tem que estar com sinceridade no coração. Ninguém é perfeito, né? Assim como nós vemos a vida de Davi, Davi mostra o humano, né? O humano como eu e você somos. Não que os outros não eram, mas mostra como Davi errou e como Deus era com ele. Porque não quer dizer que nós temos que cair no erro, não é verdade? Né? A Bíblia diz assim que a estatura do varão perfeito só vai estar acontecendo quando nós chegarmos no céu, quando nós passamos dessa vida aqui para a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós devemos ter um coração sincero com Deus, porque Deus conhece. Às vezes uma pessoa te tratou mal, às vezes uma pessoa até diz que ele está certo, mas na verdade ele foi errado contigo e ele diz que está certo. Deus conhece, Deus sabe quem é você. Você não precisa se justificar diante de Deus, porque ele vê tudo, ele sabe tudo, ele vê o passado, o presente e o futuro. Assim foi na vida de Davi. A Bíblia diz que Davi se tornou um grande homem. Na verdade, por todas as lutas que Davi passou, ele conseguiu conquistar o trono através da promessa de Deus, porque ele era ungido de Deus. Todos nós, irmãos, que buscamos a presença de Deus, possamos nos tornar ungido de Deus. Só basta nós estarmos na brecha de Deus. E para nós finalizarmos, irmãos, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, tem algo muito importante que diz assim, 29:10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus, de nosso Pai Israel, de eternidade e eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra, teu é o Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e a tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Então Deus é Ele que faz todas as coisas, Ele que tem o poder, Ele que é de eternidade a eternidade, Ele que faz tudo, Ele que dá força, Ele que tem toda a energia para dar para o ser humano. Então o que a gente faz? Somente se mantém com o coração sincero. Então, as promessas de Deus estão na nossa vida quando nós temos um coração sincero
diante da presença de Deus. Se as coisas não têm dado certo para você, meu irmão e minha irmã, não se preocupe, continue na presença de Deus, que com o tempo certo as promessas vão chegar na sua vida. E se tem coisas que não vão acontecer, é porque é a vontade do Criador, mas Ele quer a promessa maior de salvar todos aqueles que se entregam a Ele. Amém, meus amados irmãos? As promessas de Deus, elas estão quando nós temos um coração voltado para Deus, um coração sincero, assim como o rei Davi teve. Amém? Davi morreu, né? Com seus 70 e poucos anos, 70 anos, 70 e poucos anos, né? E ele viu muito das promessas de Deus se cumprir na vida dele. Imagino eu que quando chegava, às vezes à tardezinha, um dia que ele estava sozinho ali, ele lembrava dos grandes feitos que Deus fez na vida dele. Que assim também seja na minha vida e na tua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus ilumine os teus caminhos para que você possa ver todas as bênçãos do Senhor. Que as promessas de Deus venham nos acompanhar. No nome de Jesus, fique na paz, meus irmãos. E fique com Deus. Que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Amém.